Fala galera, estamos de volta aqui no nossa aula, né, sobre motivação. Foi ali pegar aquele cafezinho pra gente manter firme aí, acordado nos nossos estudos, não é verdade? Beleza. Bom, nós falamos então no primeiro bloco sobre todas as teorias do conteúdo. Hierarquia da necessidade de Maslow, teoria ERC, teoria dos dois fatores e a última teoria foi justamente a teoria das necessidades adquiridas. Eu falei para vocês que é importante vocês saberem, além do conteúdo da teoria em si, quem é o autor, né? Maslow, RC foi Alderfer, a teoria dos dois fatores foi Herzberg e a teoria da necessidade adquiridas foi McClelland. É importante você saber, tá? Por quê? Porque as bancas, eu já vi questão, se não me falha a memória, foi TJ Maranhão, se não me falha a memória, foi TJ Maranhão, a FCC foi lá e trocou nomes. A teoria estava correta, o conceito, teoria de necessidade adquiridas, fala em afiliação, eles no poder, mas ele dava o nome do autor diferente. Então, assim, e já que as bancas podem entrar nesse detalhe, é importante que você conheça também, beleza? Vem aqui para o nosso slide. Então, a gente está aqui, teoria das necessidades adquiridas. Vamos lá, galera, olha só. Próxima teoria, teoria da equidade. Tá? Olha só, deixa eu explicar antes de ler aqui no slide para você que essa foi a teoria que me fez aí basicamente sair das Forças Armadas. O que diz a teoria da equidade? Existe, isso é interessante, que é estudado até na teoria do equilíbrio organizacional, ou teoria do desenvolvimento organizacional. Na verdade, é a teoria do equilíbrio organizacional. Existe, pessoal, um sistema de contribuição e um sistema de incentivo. Como assim? A organização, empresa, organizações como um todo, elas oferecem incentivos para pessoas entregarem a ela recursos. Como assim, Vinícius? Para o fornecedor ela oferece dinheiro, para o funcionário ela oferece salário e benefícios empregatícios. Então existe um sistema de incentivo que parte da organização para terceiros. E existe um sistema contributivo dos terceiros para a organização. Então, ou seja, existe uma relação de troca. A organização, os terceiros, fornecedores, clientes, trabalhadores, os funcionários, contribuem para a organização e a organização dá um incentivo para essa contribuição. Isso quem explica é a teoria do equilíbrio organizacional. A teoria da equidade na motivação vai se valer dessa relação de troca para explicar o que é que motiva uma pessoa a fazer algo a mais e outras nem tanto. Tá? E quando eu era sargento do Exército, eu era sargento de carreira, concursado, chegou em determinado ponto da minha carreira em que, para mim, isso é pessoal, o sistema de incentivo que a União, as Forças Armadas me davam, não estava compensando mais o sistema contributivo, o que eu fazia por ela. Então, não havia equilíbrio na relação Vinícius, Forças Armadas, Exército Brasileiro. E aí, qual é a consequência natural desse desequilíbrio entre sistema contributivo e sistema de incentivo, ou sistema retributivo? É uma busca pelo equilíbrio. Como assim, Vinícius? No meu caso, imagine que o sistema contributivo do Exército estava aqui e o meu sistema retributivo, o meu sistema contributivo estava aqui e a retribuição pelo meu trabalho está aqui. Então, há um gap entre os dois, certo? Há um gap entre os dois. Então, a tendência natural pela teoria do equilíbrio é que você vá e reduza a sua contribuição até ser proporcional ao sistema retributivo. Ou seja, você tende a equilibrar a equação. Quando ela está pesada demais contra você, você tende a equilibrar. Ou seja, se a retribuição que você tem pelo seu trabalho é abaixo do que você espera, você tende a trabalhar menos. E o oposto também se aplica.
E é quando eu comecei a dar aulas para concurso, onde eu via que a retribuição que eu tinha era muito mais alta do que o trabalho que eu estava tendo. Então a tendência é o quê? Você acabar dando um gás a mais, tá, para a organização. Você contribuir trabalhando um pouquinho a mais para a organização. Essa, pessoal, é a lógica da teoria da equidade. Então, ou seja, a motivação vai depender o quê? Justamente se há equilíbrio entre o trabalho e a retribuição. Se houver equilíbrio, a pessoa não se motiva, ela tende a manter esse equilíbrio. Se ela receber mais do que ela trabalha, ou seja, a organização dá muito mais do que ela trabalha, ela tende a se motivar e a fazer. Então essa é uma forma que a organização pode aplicar para os seus colaboradores para que eles trabalhem mais. É a organização retribuir em escala superior, não é muito também, mas em escala superior ao que os trabalhadores precisam. Justamente porque há um efeito psicológico, isso é interessante, eu já vivi isso na prática, daquela sensação de que, pô, cara, eu não posso dar mole. Quem aí já teve, né, você que tá do outro lado aí, já deve ter tido um chefe ou ter trabalhado com alguém, uma pessoa tão bacana, tão legal, que você não quer se queimar com essa pessoa, você não quer dar mole. A pessoa sempre te dá oportunidades, te reconhece o trabalho, te elogia, é muito bacana, muito justa, que você não quer se queimar. Então você acaba dando um algo a mais, né? Que a gente chamava no exército de dar um chivunque ali para você não se queimar, né? Não ficar feio na fita. Então essa é uma metodologia, é uma forma que a organização tem de fazer com que o trabalhador sempre dê um algo a mais. É o quê? Retribuindo, né? Buscando a equidade. Beleza? Então vamos ver aqui como é que tá na tela. Ó, a teoria da equidade parte do princípio que a motivação depende do equilíbrio entre o que a pessoa oferece à organização através do sistema produtivo e aquilo que ela recebe através do sistema retributivo, ou seja, a compensação pelo trabalho. Então isso, a motivação vai depender desse equilíbrio. Beleza? Então é isso que ele está falando aí, ó. As pessoas sentem-se motivadas sempre que esperam receber da organização, seja em forma monetária, ou seja, dinheiro, reconhecimento público, promoção, transferência ou outra forma. Veja que não é simplesmente a transferência ou a compensação financeira. Veja que não é isso só que vai motivar uma pessoa, isso é importante, né? Mas ele busca o quê? Uma compensação justa pelos esforços em favor da organização. Ou seja, a pessoa busca uma compensação justa pelo tanto que ela acaba trabalhando. É isso que vai acabar, pessoal, motivando as pessoas. É a busca por essa recompensa justa pelo seu esforço. Beleza? Então é isso que é a teoria da equidade. No caso da compensação ser injusta, você ter uma compensação injusta, por exemplo, inferior à compensação atribuída a outras pessoas, as pessoas sentem-se insatisfeitas e tendem a reduzir suas contribuições. Ou se essas injustiças se repetirem, pode mesmo até sair da organização. Agora, quando ela é justa, equilibrada, as contribuições continuam idênticas. E sempre que a compensação está acima da recebida pelas outras pessoas, verifica-se a tendência do maior esforço. E não, ele está falando aqui, não em relação a outras pessoas, mas você também pode pensar em relação a outras organizações. Tá? Então, por exemplo, a empresa A tem um sistema de retribuição muito melhor que a empresa B. E isso pode gerar uma insatisfação. Sei lá, eu sou assistente em determinada empresa, né, auxiliar administrativo, auxiliar financeiro, e eu ganho bem menos do que a empresa B paga, hein? São empresas semelhantes. Então isso pode também gerar uma insatisfação. Então essa comparação da teoria da equidade pode ser tanto dentro da mesma organização, certo? Tanto quanto em outras organizações também. Que é o que me fez, como eu falei para vocês, que me fez sair das Forças Armadas, né? Uma pessoa com
mesmo nível de escolaridade, às vezes mesma competência que a minha, ganhava às vezes muito mais, ou às vezes nem ganhava tanto a mais, que eu, na verdade, quando eu saí, por exemplo, eu saí para ganhar metade, quase metade do que eu ganhava, 60%, 65% do que eu ganhava, e era muito mais feliz, justamente por ter certas coisas que eu não tinha como quando era sargento do Exército, tá bom? Então essa daí é a nossa teoria da equidade, beleza? Próxima teoria, essa daqui muito importante, que é a teoria da expectativa. Também pode aparecer na sua prova, expectância, tá? Expectância. Se aparecer isso na sua prova, está correto também, tá bom? Victor Vroom, tá? Foi um psicólogo que escreveu essa teoria. É o seguinte, galera, para esse camarada aqui, Victor Vroom, a motivação ela é oriunda, tá, de 3 fatores importantes: a expectativa, a instrumentalidade e a valência. Então são 3 elementos ou 3 fatores que vão fazer uma pessoa ficar motivada: a expectativa, a instrumentalidade e a valência. Agora, os 3 fatores juntos que motivam. Se tiver ausente um desses 3 fatores, não vai motivar. Olha só, a expectativa está relacionado à realização vamos dizer assim, a relação entre esforço e desempenho. Como assim? Se eu trabalhar, eu vou conseguir ter o meu resultado? Aí eu tenho expectativa. Meu esforço vai valer a pena? Tá? Eu tenho a expectativa de que isso será reconhecido no futuro? Eu vou conseguir fazer isso? A relação entre o esforço e o desempenho e a recompensa se chama de instrumentalidade. Ou seja, o resultado que eu vou ter é proporcional ao meu esforço? Isso é importante. Então veja, eu tenho, no primeiro momento, eu tenho o entendimento de que eu consigo fazer isso, vai ser reconhecido? É minha expectativa. Aí eu parto para um segundo, vamos dizer, um segundo filtro, uma segunda peneira. O esforço compensa o resultado que eu quero? Ou seja, o resultado compensa o esforço, na verdade, né? As duas coisas, né? O que eu vou fazer e o que eu vou ter em troca compensa? E a recompensa, eu quero essa recompensa? Então, a expectativa, a instrumentalidade e a valência tem que estar presente. Eu costumo explicar isso para os alunos no seguinte ponto. Eu acredito que a maioria, você deve concordar comigo, se você não concorda, não tem problema, mas a maioria concorda comigo que o curso de medicina, né, a graduação em medicina, é uma graduação muito vantajosa para os seus profissionais. Ela tem uma boa remuneração, o médico ele é bem reconhecido pela sociedade, há um status social em ser médico, né? E aí fica o ponto. Por que as pessoas, né, não buscam medicina ou às vezes desistem? Essa teoria da expectativa pode nos explicar. Primeiro, muitos deles nem chegam a ter, vamos dizer assim, um requisito da expectativa atingido. Por quê? Porque muitos acreditam nem ser capazes, né, isso acontece, né? Muitos acreditam que medicina não conseguiriam passar para medicina no vestibular ou no Enem, na Universidade Federal ou mesmo na Universidade Estadual. Porque é um curso muito concorrido, a nota é muito alta, enfim. Mas aqui há pessoas que elas acreditam, não, eu tenho condições de passar em medicina, se eu me dedicar eu vou passar, que é o natural, vamos dizer assim, né? Então, ou seja, a expectativa estaria preenchida. A instrumentalidade, poxa, o resultado que eu tenho depois de me formar médico ou me formar médica, compensa o esforço que eu vou ter todinho antes? Muitos deles, a maioria concorda que sim, né? Que um profissional medíocre, quando eu falo medíocre é mediano, tá? Um profissional medíocre na área de medicina, ele ganha aí seus 10, 15 mil reais facilmente. Tá? Facilmente que eu falo assim, ganha trabalhando e tal, mas
diferentemente de uma outra profissão, teria que ser uma pessoa muito bem sucedida na área para ganhar 10 mil por mês. Um advogado, um contador, um administrador, um economista. Aí, você quer o resultado? Aí entra o terceiro fator, que às vezes muitos, eu não quero. Por exemplo, no meu caso, eu já pensei várias vezes fazer, mas eu fico pensando, largar todos esses anos de estudo, né, de preparação, uma carreira já como professor e tal, e teria que parar, largar tudo isso, jogar fora para estudar um tempão para vestibular, para tentar. Aí você começa a refletir, será que vale a pena? Eu quero isso? E aí, quando você não tem essa valência, você não atribui valor. Valência é o quê? Atribuir valor ao resultado, você querer ele. Quando você não atribui valor ao resultado, você acaba não se motivando. Então essa é a lógica da teoria da expectativa. Tem que estar presente a expectativa ou a expectância, a instrumentalidade e a valência. Se um desses três elementos não estiverem presentes na conduta de uma pessoa, ela não vai se motivar. É isso que diz a teoria da expectativa, beleza? Expectativa, instrumentalidade e valência, certo? Em provas podem aparecer vários exemplos. E aqui essa é uma teoria que eu falo para todos os alunos. Recomendo que vocês façam provas de várias bancas, mesmo que a sua banca já esteja contratada. Eu vou fazer o concurso do CESP. Estude questões da FCC e da FGV sobre a teoria da expectativa, porque é uma teoria às vezes um pouquinho abstrata para os alunos, né? Você não vai perder se você aprofundar e pegar o fio da meada dessa teoria. Tá? Pode ser que caia na sua prova. E eu não estou falando para você fazer muita, não. Faça 20, 30 questões de outras bancas, 10 da FCC, 10 da FGV, comentadas, que você já consegue pegar o fio da meada. Não é para você estudar horas a fio só essa. Mas é interessante que você pegue questões de outras bancas, de várias bancas, dessa teoria especificamente, pois é muito importante. Tá bom? Teoria do reforço, vamos lá, deixa eu mudar aqui, né? Voltar para aqui para o nosso slide. Teoria do reforço de Skinner. Aí, mais uma teoria do processo, tá? A gente viu a teoria da equidade, a teoria da expectativa e agora a teoria do reforço, que também é uma teoria do processo. O que diz a teoria do reforço, galera? A teoria do reforço vai dizer o seguinte, que o comportamento das pessoas pode ser influenciado e controlado através de um reforço, de uma recompensa ou de um reforço. Por que eu não utilizo recompensa? Porque a recompensa é um reforço positivo e existem reforços negativos. E aqui eu quero que você tome bastante cuidado com os termos e a nomenclatura que podem aparecer para você na hora da prova. Tome bastante cuidado com os termos e nomenclaturas que podem aparecer na hora da prova. Tá? Isso pode gerar muito problema para você. Olha só. Vamos lá. Você tem um reforço positivo, que é uma recompensa. Cuidado, porque não é simplesmente uma recompensa financeira. Pode ser um reconhecimento, um elogio, uma promoção. Isso seria um reforço positivo. Eu vou trazer para vocês aqui alguns exemplos do Exército que eu acho que ilustram muito bem essa teoria do reforço. Então você tem, por exemplo, o elogio em boletim interno. É um reforço positivo. Então o militar, sei lá, compareceu à parada diária. Parada diária é o quê? É o momento antes de assumir o plantão, né, o serviço no quartel, em que é avaliado a limpeza do armamento, o fardamento individual, a apresentação individual, o coturno tá engraxado, a farda tá bem passada, o barba bem feito, o cabelo bem cortado, o armamento tá limpo, manutenido para o serviço. Então a gente chama isso de parada diária. Isso acontece todos os dias antes de assumir o serviço. Então na parada diária vai lá o oficial responsável, pode ser oficial de dia ou oficial de pessoal, né, que chama de S1, e ele vai revistar a tropa que vai entrar de serviço. Os guardas, os sargentos, os cabos e tal. E pode ser que numa inspeção diária a barba esteja muito bem feita, o cabelo bem cortado, a farda muito bem passada, o coturno muito bem engraxado, armamento limpo. E o oficial fala assim, dá um elogio pro militar fulano de tal. Isso é uma recompensa. Então não necessariamente seria uma recompensa financeira. Apenas um elogio, um reconhecimento público de uma conduta já é considerada uma recompensa. Então o reforço positivo é um reforço para que as pessoas
continuem realizando determinada atividade da forma como elas estão. Ou seja, é um incentivo para elas continuarem trabalhando dessa forma. Porém, galera, a gente tem o reforço, no reforço negativo não, a extinção, que é a retirada de uma consequência positiva, tá? Então você, por exemplo, foi promovido dentro de uma empresa e aí você fez alguma coisa errada, que foi desabonada pelos superiores, você é destituído do cargo, destituído daquela função. Isso é uma retirada de uma consequência positiva, é uma retirada de um reforço positivo, a extinção. Então, ou seja, a extinção, ela é um reforço que tenta evitar que determinadas condutas sejam praticadas. Então veja, eu não estou punindo alguém, não é isso. Eu estou retirando uma coisa boa que eu dei. Tá? Não é punição. Por quê? Porque tem a punição dentro dessa teoria. Eu vou explicar já já. Tá? Nós temos a punição. A punição é aplicar sanção. Olha aí, ó. Então, veja. A extinção é a retirada de um reforço positivo. A punição é a aplicação de uma sanção. Então, olha só, o que eu quero que você entenda. O reforço positivo é um reforço que eu aplico, que eu, vamos dizer assim, me utilizo para que uma pessoa continue agindo de determinada forma. Beleza? Beleza. A extinção e a punição são reforços que eu me utilizo deles para fazer com que a pessoa não pratique determinada conduta. Se alguém cometeu uma infração, aplica uma punição. Eu não quero que aquela pessoa haja daquela forma. A pessoa que foi designada por uma função de confiança foi destituída. Pode ser que eu não queira que aquela pessoa pratique determinada conduta, por isso que ela foi destituída. E eu tenho, deixa eu voltar aqui para o slide, e eu tenho o quê? O reforço negativo. O reforço negativo é uma retirada de uma consequência negativa. Então, por exemplo, dentro das Forças Armadas, a punição você tinha aqui, por exemplo, o impedimento disciplinar. Você ficava sem poder sair do quartel. O impedimento disciplinar. Aí você tem o reforço o quê? Negativo, que é a retirada da consequência negativa. O que acontecia? Depois, sei lá, acho que de 5 anos, 3 anos, um negócio assim, esse impedimento ele iria para onde? Para a ficha disciplinar do militar. Ficha disciplinar. Depois de 3 anos, eu acho, essa ficha, essa anotação aqui, ela era retirada da ficha disciplinar. Como se ela tivesse caducado. A militar passou, sei lá, acho que eram 3 anos mesmo. 3 ou era 5, acho que era 3 anos. Depois de 3 anos, os impedimentos disciplinares são tirados da ficha do militar. Certo? Se ele não cometer nenhuma outra transgressão. E essa é chamado de reforço negativo. Por quê? Porque o reforço negativo é a retirada de uma consequência negativa, é a retirada de uma punição, por exemplo. Então é um exemplo de reforço negativo. Então veja, o reforço positivo e o reforço negativo têm o mesmo efeito. Qual é o efeito? Fazer com que o funcionário, a pessoa, continue agindo daquela forma. A punição e a extinção têm o mesmo efeito. Evitar com que a pessoa age de determinada forma. Você tem que lembrar disso na hora da prova, tá? Então, o reforço positivo e o reforço negativo, vamos dizer assim, tem o mesmo efeito. Incentivar a pessoa a continuar agindo de determinada maneira. Já a extinção e a punição, evitar com que a pessoa fique agindo de determinada maneira. Tá bom? Na teoria da autoeficácia, ela está ligada ao que, pessoal? Ao estabelecimento de metas. Então, para a teoria da autoeficácia, você tem uma maior motivação se tem metas a serem alcançadas. Não é qualquer meta, né? As metas devem ser desafiadoras, não podem intimidar e elas devem ser estabelecidas
em conjunto. Subordinado mais superior. Então é uma meta estabelecida em conjunto. Não pode, se determinada meta vem simplesmente de cima para baixo, elas não vão motivar, tá? Elas não vão motivar. Então tem que ser uma meta desafiadora, não pode ser extremamente difícil, tem que ser alcançável e tem que ser estabelecido em conjunto e deve haver o feedback do cumprimento dessas metas entre o superior e subalterno, tá? Então o subordinado deve cumprir as metas e o superior deve dar feedbacks constantes do trabalho. Dessa forma você vai estar cumprindo a teoria da alta eficácia, que ela está muito ligada à teoria do estabelecimento de objetivos, que é uma teoria administrativa, tá? E elas devem ser desafiadoras, estabelecidas em conjunto. Então, se a prova disser que as metas foram estipuladas pelos superiores, isso não vai gerar motivação. Tem que ser forma conjunta e tem que ser desafiadora. Meta muito fácil também não motiva. E a última teoria aí é a teoria do campo, de Kurt Lewin, tá? Essa é uma teoria que caiu na prova da FCC. A FCC gosta muito dessa teoria, tá? E diz lá que o comportamento é derivado da totalidade dos fatos ou fatores coexistentes. Todo mundo acaba contribuindo para a motivação. Então, esses fatores ou fatos coexistentes têm o caráter de um campo dinâmico, no qual cada parte depende de uma inter-relação com as demais. Então, para ele, não existe apenas um fator X ou Y, ou A ou B, que vai motivar. Então, há um campo, há fatores que coexistem, que atuam de forma dinâmica para que haja motivação. O comportamento é função ou resultado da interação entre elementos pessoais e meio ambiente. Então, o comportamento é uma função dos elementos pessoais do meio ambiente. Então, para a teoria do campo é o seguinte: não adianta você ter N coisas maravilhosas dentro do trabalho, um bom plano de carreira, uma boa remuneração, um bom ambiente de trabalho, excelente relacionamento, crescimento profissional, se pessoalmente você não está feliz. Então, o comportamento motivacional ou não vai depender da inter-relação dos elementos pessoais e do meio ambiente. Então, seu trabalho é muito bom, mas você está com problema de relacionamento, filho dando trabalho na escola, você tem algum parente doente, alguma coisa pessoal lhe atrapalha. Não vai gerar uma motivação adequada. E o inverso também, você pode estar no aspecto pessoal muito bem com o seu corpo, muito bem de saúde, relacionamento está indo bem, família está indo bem, mas o seu trabalho não é bacana. Então você não vai ter uma motivação adequada. Então, para essa teoria do campo, esses fatores coexistentes, né, pessoais e do meio ambiente, e aí quando eu falo meio ambiente pessoal, familiar e trabalho, eles que vão juntos, de forma interrelacionadas, provocar ou mitigar a motivação dentro do funcionário. Beleza, galera? Então a gente viu aí as teorias do processo. Teoria da equidade, teoria da expectativa, teoria do reforço, né? Teoria... O que mais que a gente viu? Teoria da equidade, do reforço, da expectativa e teoria do campo. São as teorias do processo motivacional, ou seja, como motivar uma pessoa. Aí você, como um futuro servidor público dentro de uma área que vai exercer liderança, né, chefia, você já tem elementos aí que vocês possam motivar, né? Criar um ambiente de trabalho adequado, propor bons relacionamentos, dar recompensas que a lei permita que o chefe dê. Você pode tudo ter esse conhecimento à sua disposição para poder aí aplicar durante o seu trabalho, beleza? A gente ainda vai resolver questões sobre esse tema, questões do ano de 2019 aí, quiçá de 2018, para você ver como isso já foi cobrado nas provas mais recentes. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui, convido você a me seguir nas redes sociais, só lá no Instagram, @profvinicius, sempre estou postando dica, recebo muitas dúvidas de alunos por lá. Às vezes é mais rápido você me mandar dúvidas por lá, porque eu respondo diretamente lá, e aí eu consigo
responder mais rápido do que às vezes pela própria plataforma, tá? Então, por isso que eu convido todos vocês a me seguir nas redes sociais, quem tiver, logicamente, ou pode me mandar por e-mail também, né? Nisso aí da aula eu passei para vocês meu e-mail, que lá vocês também vão ter contato comigo mais fácil e mais rápido, beleza? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, bons estudos e a gente se vê nas resoluções das questões, beleza? Abraço, bons estudos e até a próxima.